Isso aí, o primeiro passo para entender a fabricação do plástico é saber do que ele é feito. E apesar de parecer estranho, o plástico vem de um material muito conhecido e bastante usado pelo homem, o petróleo. Com certeza você já ouviu falar em petróleo, mas talvez ainda não saiba que ele é uma matéria orgânica resultante de um processo de maturação ao longo de milhões de anos, sendo composto por uma complexa mistura de hidrocarbonetos. Como as cadeias desses hidrocarbonetos possuem diferentes tamanhos e pontos de ebulição distintos, é possível separá-las através de um processo chamado de destilação ou craqueamento. É isso que acontece em uma refinaria de petróleo. Cada comprimento de cadeia tem uma propriedade que a torna útil de uma maneira específica. Por esse motivo, existem tantos produtos derivados do petróleo. Ok, o plástico é um derivado do petróleo, mas esse é só o início do seu processo de produção. Pelo craqueamento do petróleo, obtém-se a matéria-prima do plástico, a nafta. Das refinarias, a nafta é levada para as centrais petroquímicas, onde passa por diversos processos para formar monômeros, como o etileno e o propileno, que são utilizados na fabricação dos plásticos. O termo monômero vem do grego e é a junção de duas palavras, mono, um, e mero, parte. Isto é, uma pequena parte que pode se ligar às outras. E é isso que acontece. Esses monômeros se ligam para formar cadeias maiores, os polímeros. Essa reação em cadeia é chamada polimerização e varia de acordo com os diversos tipos de monômeros. No caso do monômero do etileno, por exemplo, ela acontece a partir da adição de um iniciador, a hidroxila, OH-, obtida pela ruptura do peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, H2O2. O radical OH- reage com a molécula do monômero, que por sua vez reage com outra molécula e assim sucessivamente, formando um polímero chamado polietileno. Os diferentes tipos de polímeros resultantes se encontram geralmente na forma de grânulos, chamados pellets, e estão prontos para serem transformados nos mais diversos produtos. O que dá as características específicas de cada polímero é o tamanho de suas moléculas e a forma como elas estão ligadas entre si. Por isso, existem vários tipos de plástico com diferentes aplicações. Só para citar alguns exemplos, o politeriftalato de etila, mais conhecido pela sigla PET, é muito utilizado na fabricação de garrafas de refrigerante. O PVC, por sua vez, está presente em forros e tubulações hidráulicas. Tem ainda o poliestireno, mais conhecido como isopor, o teflon, encontrado em panelas e frigideiras, o PVA presente nas tintas à base de água e o polipropileno, empregado na fabricação de seringas hospitalares, capacetes automobilísticos e até na indústria têxtil. Ufa! Lembre-se de que as características de cada plástico variam de acordo com seu uso. Depois do craqueamento do petróleo e da obtenção do polímero, chega a vez da confecção do produto final, a partir da moldagem do plástico. Esse processo é realizado em fábricas como essa aqui. Primeiro, a matéria-prima que chega na fábrica em forma de pellets é aquecida até se tornar uma massa pastosa. Enquanto está no estado viscoso, o plástico pode assumir qualquer forma dependendo do molde do produto que se pretende fabricar. Então, como é um termoplástico, ele quebra as ligações secundárias e como você está fazendo força ali, ele vai se deformando. Então, você sai de um sólido para uma massa viscosa. Aí lá na frente é que tem a mudança. Se for uma injetora, essa rosca também vai ter um movimento de avanço que vai empurrar aquela massa plastificada para dentro do molde. Como empurra com pressão, você tem um detalhamento muito grande das pecinhas. Né? Porque você joga aquela massa e pressiona aquilo tudo dentro do molde. Na extrusora, na verdade, você não tem um molde externo. Né? No bico da extrusora, você vai ter um formato. Enquanto você tiver material, vai saindo lá uma forma, um perfil contínuo. Também o sopro, né? Para fazer a garrafa aqui, por exemplo. Você vai fazer com que o teu material escoe, né? Num bico onde você tem uma lança de ar. Viu o trabalhão que dá produzir plástico e deixar essas embalagens prontas para o uso? A
reciclagem de garrafas de plástico está mudando o tecido da sociedade porque essas garrafas estão sendo transformadas em lã de poliéster. A lã de poliéster reciclada é utilizada em um material que é usado para fazer meias, fleece e outras coisas. E isso dá uma vida nova ao poliéster. O poliéster é feito de petróleo, então a reciclagem significa que aproveitamos tudo o que um recurso valioso tem a oferecer. Eles convertem o resíduo da fabricação do poliéster à esquerda e garrafas de plástico em forma de chips. Pulsos de ar quente jogam os chips, dando a eles conchas duras. Passam por um secador para se livrar da umidade que enfraqueceria o produto final. As conchas evitam que eles grudem, ajudando o processo de secagem. Uma verruma leva os chips através de canos aquecidos, que os derretem, criando um líquido grosso. Esse poliéster reciclado derretido agora está pronto para ser transformado em lã. Ele será forçado através desta placa de matriz que parece muito com o bocal de um chuveiro. Ele é parte de um dispositivo chamado de spin pack, que também inclui um filtro de tela, uma placa de distribuição de metal e fragmentos de metal para filtragem adicional. É importante remover impurezas que possam comprometer o produto reciclado. Eles aparafusam a tampa no spin pack e inserem uma peça conectora de metal. Eles pré-aquecem o pack para que o poliéster não endureça enquanto flui através dele. Então, eles o transferem para uma das aberturas de onde flui o poliéster líquido. Há dezenas dessas aberturas, todas tampadas por um spin pack. E 8 pequenos buracos em cada disco dão forma ao poliéster reciclado em filamentos. Eles esfriam e endurecem à medida que saem. Cada um é 5 vezes mais fino que um único fio de cabelo humano. Alguns podem se quebrar quando o equipamento para e recomeça a funcionar. E os restos vão para uma caixa grande para ser reciclados novamente. O resto converge em funis para um guia, que organiza todos os filamentos em um só fio. A lã passa em volta de rolos até um compartimento em que o ar sopra sobre os filamentos para desembaraçá-los. Isso os mantém juntos. Uma bobina, então, enrola a lã a uma taxa de mais de 200 km por hora. Um veículo autônomo encosta, as bobinas se posicionam e um fuso longo emerge do veículo automatizado para coletá-los para processamento adicional. Eles agrupam uma amostra de cada lote de produção com filamentos de fios pretos, que permite que a lã mais leve se destaque. Desfiam ambas as pontas da lã com uma lâmina de modo que sejam mais fáceis de examinar sob um microscópio. O técnico projeta a imagem ampliada sobre uma tela e conta o número de filamentos. Neste ponto, a lã é dura como fio dental, mas isso está prestes a mudar. Este maquinário puxa a lã de poliéster sobre rolos de borracha aquecidos. O processo a estica e realinha as moléculas. Mais equipamento a torce e então é tomada por bobinas automáticas. Agora esta lã de poliéster reciclada parece menos com fio dental e mais com lã de ovelha. De garrafas de plástico e resíduos de fabricação a lã de poliéster, esta transformação levou apenas umas poucas semanas. Esta lã reciclada agora está pronta para o mundo material, tornando o consumismo uma coisa menos destrutiva.